Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. Aos domingos, nós vamos ler hoje Provérbios capítulo 26. Provérbios traz um dos relatos mais impressionantes e irônicos de todo o livro. Ele é estruturado com quase um catálogo de personagens que você deve evitar se quiser ter paz e sucesso na vida. Salomão foca a sua análise em 3 perfis altamente destrutivos: o tolo convicto, o preguiçoso cheio de desculpas e o fofoqueiro profissional. Esse capítulo tá, recheado de informação e de coisas boas. Nós vamos fazer uma leitura exegética de aprofundamento no que o autor, no que Salomão está querendo nos dizer. E aí, nós vamos começar com nossos versículos chaves. Versículos 1 ao 3. Como a neve no verão e a chuva na colheita, assim a honra não fica bem no tolo. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça sem rumo, assim a maldição sem motivo não pega. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Ou seja, não seja um tolo. Neve no verão e chuva na colheita são anomalias climáticas que estragam o trabalho do agricultor. Da mesma forma, dar cargos de confiança, prêmios ou honra para quem é tolo de caráter deforma a meritocracia e estraga a cultura de uma empresa, uma família, um local onde muitas pessoas estão juntas. Dar mérito ao tolo é você dar um atestado para você mesmo de burrice. No versículo 2, há um alento. Ataques verbais e pragas lançadas por inveja ou maldade não têm poder se você for inocente. Elas voam sem rumo e não o atingem. Não premie a incompetência ou a falta de caráter de uma equipe só para evitar conflitos. E se alguém falar mal de você sem motivo, fique em paz. A mentira, ela não tem combustível para se autossustentar. Só se torna verdade quando você de fato exercitou tal coisa que alguém falou ou deixou de falar. E uma coisa que eu achei muito interessante foi as pragas lançadas por inveja ou maldade não têm poder sobre o inocente. Elas voam sem rumo e não te atingem. As pragas só atingem a quem de fato fazem o mal. Essa é forte. Versículo 4 ao 5. Não responda ao tolo segundo a sua tolice, porque você se iguala a ele. Responda ao tolo segundo a sua tolice, para que ele pense que é sábio. Este par de versículos parece contraditório à primeira vista, mas é um exemplo brilhante de discernimento contextual. Não responda significa não descer ao nível dos argumentos baixos, ironias baratas ou gritaria do tolo. Se você fizer isso, você se iguala a ele. Responda significa pontuar o erro com lógica e firmeza cortante para que a arrogância dele seja imposta a ele e ele perceba o tamanho do próprio absurdo. Aplicação. Diante de uma provocação, como um ataque na internet ou uma ironia de alguém, não reaja emocionalmente, mas silencie-se para que o seu silêncio seja consentimento. Dê uma resposta técnica, fria e cirúrgica.
que encerre o assunto. Não permita que essas pessoas continuem a afrontar. No circo, o palhaço é quem manda. Então, se você é plateia, continue ali. Não dê condição do palhaço fazer com que você se torne o palhaço. Quem é mais valioso? O palhaço ou a plateia? A plateia paga para que o palhaço faça a palhaçada. Já o palhaço, ele não paga a plateia. Logo, você está acima do palhaço. Então, não perca seu tempo com discussões inúteis e tolas por causa de política, por causa de religião, por causa de time de futebol, por causa de inúmeras coisas. Se fulano disse que o pote amarelo é azul, concorde com ele, é azul. A não ser que você mostre a ele, olha, o pote é amarelo e tem um cheiro extraordinário. A não ser que você tenha condições de discutir, não discuta. É perda de tempo. Versículo 6 ao 9. Como cortar os próprios pés ou beber veneno, assim é enviar a mensagem pelas mãos de um tolo. Como as pernas inúteis do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como amarrar uma pedra na funda, assim é da honra ao tolo. Como um espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca do tolo. Salomão usa imagens extremas para mostrar o perigo de delegar funções a pessoas sem juízo. Mandar um tolo resolver um problema é autossabotagem. Cortar os pés. Amarrar a pedra no fundo, estilingue antigo. Impede que a arma funcione, ou seja, dá poder ao tolo, paralisa o sistema. Por fim, o bêbado, com um galho de espinhos na mão, fere a si mesmo e aos outros sem perceber. Da mesma forma, o tolo, tentando usar frases bonitas de sabedoria ou conceitos técnicos, só causa estragos. Filtre muito bem para quem você delega tarefas críticas na sua vida pessoal e emocional. Capacidade técnica sem maturidade emocional e moral é uma arma perigosa. Versículos 10 e 11. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou caminhante qualquer. O tolo que repete a sua tolice é como um cão que volta ao seu próprio vômito. Contratar prestadores de serviços sem checar antecedentes é como atirar flecha de olhos vendados no meio da rua. Alguém vai sair ferido, ou namorar uma pessoa que você já não ama mais ou ela não te ama. É como voltar ao vômito. Forte, hein? O versículo 11, citado por Pedro no Novo Testamento, traz uma das imagens mais estômagas da Bíblia para definir a falta da evolução. O tolo não aprende com erros, ele repete os mesmos padrões destrutivos continuamente, sentindo atração pelo que já o adoeceu. Avalie a pessoa pelo histórico, não pelas promessas. Se um parceiro de negócios, um colaborador erra, um namorado erra, um marido erra, uma mulher erra, é provável, se ele comete o mesmo erro estratégico, crasso, repetidas vezes, ele está no ciclo do versículo 11. Afaste-se. Leve ele para conversar com o pastor, com o presbítero,
com o diácono da sua igreja, alguém de sua confiança. Sente e converse. Leve para os irmãos ajudá-lo a ser corrigido. Versículo 12. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o tolo do que para ele. O pior cego é o que não quer ver, e o pior ignorante é o que acha que já sabe de tudo. Quem se julga sábio blindou a própria mente contra o aprendizado. Mantenha sempre a mentalidade do eterno aprendiz. No momento em que você achar que domina totalmente o seu mercado ou a sua vida, o seu declínio começará. Versículo 13 a 16. O preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta gira em seus gonzos, assim o preguiçoso revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-lo de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Uma das sequências mais sátíricas de provérbios sobre o ocioso. O leão. O preguiçoso inventa desculpas absurdas e cenários catastróficos para não sair de casa e enfrentar o mercado. Vão me roubar, o mercado está quebrando. A porta gira, faz barulho, mas não sai do lugar. O preguiçoso se mexe muito na cama, muda de ideia, planeja 1000 coisas, mas continua estagnado. A mão no prato, um exagero cômico. Ele quer o resultado, a comida, mas tem preguiça do processo básico de execução, levar até a boca. A arrogância intelectual, versículo 16. Como ele não faz nada, ele passa o dia criticando quem faz. Ele se acha um gênio incompreendido, mais esperto do que 7 especialistas que estão ralando no mundo real. Cuidado com a paralisia analítica ou com o hábito de colocar a culpa na economia, no governo ou no cansaço. Saia da cama, pare de teorizar e execute. O mundo premia a ação constante, não a genialidade estagnada. Versículo 17 ao 22. Como quem pega um cão pelas orelhas, assim é o passante que se mete em briga alheia, como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é um homem que engana o seu próximo e diz: eu só estava brigando, sem lenha, o fogo se apaga, sem o caluniador morre a briga. O que o carvão é para as brasas e a lenha é para o fogo, o homem briguento é para acender as rixas. A palavra do caluniador são como petiscos deliciosos. Descem até o íntimo do homem. Puxar um cachorro de rua pelas orelhas garante que você será mordido. Entrar em brigas de terceiros, onde você foi chamado e tem autoridade, é atrair problemas de graça. O versículo 19 condena a brincadeira maliciosa ou o sarcasmo agressivo, usado para ferir os outros sob a capa do humor. No versículos 20 a 22, mostra o físico da fofoca. A intriga precisa de combustível para queimar. Se você remove as pessoas que vivem levando e trazendo fofoca, os conflitos de qualquer lugar simplesmente morrem por falta de lenha. Não seja o depósito de fofoca de ninguém. Quando alguém vai te contar algo sobre a vida de terceiros, corte o assunto. Se você não der lenha, a fofoca morre em você. Versículo 23 a 28. Como camada de esmalte sobre o vaso de barro, assim são os lábios amorosos com o coração mau. O homem fingido disfarça o seu ódio com lábios, mas o íntimo
alimenta a falsidade. Embora a conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de 7 abominações. Ele pode fingir que o seu ódio é amor, mas a sua maldade será exposta publicamente. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles que ferem, e a boca lisonjeira opera a ruína. O esmalte brilhante esconde o barro barato e rachado por baixo. Lábios muito doces e elogios excessivos, bajulação, costumam cobrir interações perversas. Salomão alerta sobre a lei do retorno, efeito bumerangue. Quem arquiteta uma armadilha, a cova, ou tenta empurrar um problema para cima dos outros, rola uma pedra. Acabará sendo esmagado pela própria estratégia. Aplicação. Desconfie de bajuladores crônicos. Quem elogia tudo que você faz sem nunca pontuar uma melhoria pode estar querendo apenas sua aprovação e preparando um terreno para interesse próprio. Foque na sinceridade. O capítulo 26, ele é um manual de blindagem contra pessoas tóxicas, comportamentos estagnantes. Ele nos dá o discernimento necessário para mapear os perfis que destroem o valor e energia. A regra da resposta. Avalie se o provocador do dia merece o seu silêncio absoluto para você não descer no nível dele. Uma resposta estritamente técnica para cortar o arrogante. Para cortar a arrogância dele. Versículo 4 ou 5. O alarme da porta nos gonzos. Vigie se você passou nos últimos dias apenas planejando, reclamando, girando no mesmo lugar com uma porta, versículo 14. Substitui a análise excessiva por 30 minutos de execução focada no hoje. Corte combustível. Seja o extintor de incêndio das fofocas no seu setor ou na sua casa. Não repasse informações não confirmadas e não dê ouvidos a quem fala mal dos outros pelas costas, versículo 20. Dê uma olhada na sua lista de tarefas e projetos pendentes. Identifique qual deles você está adiando usando uma desculpa de um leão no meio da rua, versículo 13. E execute a primeira ação desse projeto nas próximas horas. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, por teu amor, pela tua misericórdia, por nos mostrar, Pai, que a maldade, a fofoca, tudo para em quem tem maturidade. Muito obrigada, Senhor, por nos mostrar qual é a tua vontade, qual é o teu querer, o que o Senhor deseja da nossa vida. Perdoe nossos pecados e nossas falhas. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.